Eu sou o professor Noronha, eu sou do Grupo Integrado, eu falo de Ribeirão Preto, sou professor da rede e hoje a gente vai trabalhar um pouco a revisão para o Enem no quesito a linguagens e a gente vai estabelecer uma linha para não ficar algo meio entrecortado com relação a perguntas no chat. Então, vocês, eu vou dar um conceito para vocês do que a gente vai trabalhar hoje, como a gente vai fazer, e aí de forma que, ao término, a gente pode tirar um tempinho aí para estabelecer uma linha de perguntas, e a gente pode quebrar aqui algum mecanismo que esteja ligado à compreensão de vocês. Tudo bem? Então, bora lá, vamos começar. Eu vou projetar um slide para vocês aqui e vou falando. Se não tiver legal o som aí, alguém me dê um feedback. Se quiser abrir o microfone para falar, fique à vontade, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Isso aí. Então, vamos lá. Uma revisão para o Enem. Tá? Antes de mais nada, vamos só estabelecer uma linha de conduta do porquê é que vocês farão uma prova no domingo que tem como base o termo linguagem. O que é isso? O que significa? Por que vocês não vão fazer uma prova de língua portuguesa e é uma prova de linguagem que abarca tanto o português quanto o espanhol, ou até mesmo o inglês, para quem fez a escolha de linguagem? Então, por que se chama, nós chamamos a prova do Enem de uma prova de linguagem, ok? O título de hoje a gente vai trabalhar variedades linguísticas, vamos entender de que forma que isso acontece na língua portuguesa e por que é que nós temos uma certa dificuldade para compreender essa questão das variedades linguísticas. O primeiro ponto crucial é a gente entender o que significa uma língua, ok? O que é língua, então? Língua é um conjunto organizado de elementos, de sons e gestos que possibilita, ok, a comunicação. Então, um conjunto organizado de elementos, gestos e sons que possibilita a comunicação aí, tá? Inclusive, até um errinho de concordância, um solicismo aí em possibilitam, mas possibilita porque é um conjunto. Esse Ctrl+C e Ctrl+V não é legal, não. Mas vamos lá. O que é língua, então? Língua é uma convenção entre falantes de um mesmo idioma, ok? Que se convenciona chamar de língua. Então, a língua é esse conjunto organizado que estabelece uma convenção de sons e gestos para levar à comunicação, ok? O que é a fala? A fala é a atividade linguística que se realiza por meio de sons produzidos pelo aparelho fonador humano. Vamos traduzir um pouco mais fácil isso. A fala nada mais é do que uma expressão sonora daquilo que a língua projeta como comunicação, ok? Então, a fala ela é o oposto da escrita. Em linhas gerais, nós utilizamos a língua, que é essa convenção, que se estabelece por meio de um mecanismo linguístico, que pode se dar por meio da fala, ou então por meio da escrita. Isso é fala. E aí chega na parte que nos interessa, tá? E o que é linguagem, doutores? Linguagem é a capacidade que o indivíduo possui de decodificar o mecanismo linguístico. Ou seja, é um sistema que usamos para transmitir, reproduzir, desenvolver a língua. Está aí o ponto-chave, então, por que o Enem chama uma prova de linguagem. Porque o que ele quer de nós é o quê? A capacidade que você tem para descobrir os mecanismos linguísticos que produzem a comunicação entre texto e leitor. É isso que ele quer. Então, o que você precisa entender? E lembrando, já que o Enem é uma prova interpretativa e compreensiva, você precisa entender que a prova ela não vai cobrar de vocês mecanismos linguísticos que traduzem a gramática, por exemplo. A gramática você vai utilizar na redação. Mas o que a prova cobra de vocês? Linguagem. Por isso é que o nome é linguagem, competências e suas tecnologias. Porque ela quer saber se você entendeu esse mecanismo linguístico para compreender e interpretar um texto. E baseado nisso, ela desenvolve um mecanismo através dos textos, ou por meio deles, para tentar inferir da gente, ou inferir do vestibulando, a capacidade que você tem para ler os textos. E aí vai um adendo aqui. A leitura dos textos não é apenas uma leitura superficial, mas sim é um aprofundamento. E aí eu chamo, é uma linguagem. Só para dar um alento aqui a nós, presta atenção. Eu não estou perguntando para vocês, eu não pergunto para vocês, se vocês entendem a minha fala, se vocês entendem a minha língua, porque isso é um pressuposto que já está inserido no mecanismo da língua portuguesa. Então eu não falo assim, ó, você entende a minha fala? Você entende a minha língua? Eu não falo isso. Agora eu pergunto, você entende a minha linguagem? Ou seja, você consegue compreender quais são os mecanismos que eu estou utilizando para tentar levá-los a compreender o que significa variedades linguísticas? Isso é linguagem.
É isso que o Enem vai cobrar da gente no domingo. Então, ele quer, naturalmente, para resumir aqui, em suma, ele quer entender se o vestibulando consegue compreender a prova e as suas nuances ali, certo? Bora lá. Existe uma linguagem que é a linguagem verbal, que é aquela formada por palavras, literalmente escrita ou falada, certo? Que é a linguagem verbal. E a linguagem não verbal, naturalmente, que é um tipo de linguagem que não contém palavras. Exemplos que eu coloquei aqui são imagens, placas, e uma linguagem corporal, desenhos e gestos, e assim vai. O Enem, o que ele cobra da gente? Ele cobra a linguagem verbal e não verbal. Nós chamamos isso de linguagem mista. É uma competência que leva ao mecanismo de você interpretar o que é um desenho, por exemplo, ou uma imagem. Então, ali aparece, vamos supor, um machado, tendo a inferência do que ele está mostrando para nós é o desmatamento. Ele mostra uma tesoura e o que está inferindo ali é o quê? É uma censura, por exemplo. Isso é linguagem não verbal. Não é o caso da prova do Enem, que não tem cores, tá? Mas muitas vezes as imagens, elas podem projetar uma leitura por inferência cromática. Então, você entende o que é a cor vermelha, você entende o que é a cor branca, você entende o que é a cor verde ou azul. Existe uma competência linguística que faz com que, culturalmente, nós entendamos o que significam as cores. Não é o caso do Enem, tá bom? Mas no Enem existe a relação das imagens, das placas, né? Muitas vezes as tirinhas, né? Da Mafalda, que aparece bastante ali. E é importante que vocês entendam que essa linguagem é uma linguagem mista. Há, sim, um pressuposto ali que você consiga entender, por inferência, o que significa a imagem. E aí eu vou abrir outra exceção aqui, ou talvez um adendo para justificar um pouco melhor essa minha clareza na linguagem não verbal. Cuidado com os destratores com relação às perguntas que estão ligadas na competência do excerto. Falo mais fácil. Ninguém deve ler um texto primeiro antes de, compreender o que está sendo perguntado ali. Primeiro ponto crucial, leia a pergunta. Canetinha na mão e marque as bases que estão sendo ali projetadas para que você responda. E sendo assim, você, se precisar, ok? E se preciso for, leia o texto. Via de regra, a prova do Enem é uma prova que requer de nós uma certa condição física. E, às vezes, a leitura do texto ela prejudica para que você compreenda, porque existem alguns atalhos que nos levam a alternativas com destratores muito próximos. Então, leia primeiro a pergunta, depois vá ao texto, e aí sim, se houver necessidade, mentalmente, a pergunta já vai estar ligada dentro do texto para que vocês possam procurar a resposta certa. Ok? Bora lá, então? Eu coloquei aqui uma relação entre o que é dialeto e o que é sotaque, porque vocês vão encontrar na prova, né, dialeto caipira, dialeto rural, dialeto mineiro. E aí, o que é um dialeto, cara? Eu até coloquei aqui a definição. Caracteriza-se pela estrutura de linguagem própria de um grupo, serão palavras diferentes, a forma de construir as frases, etc. Isso é dialeto. No Brasil, configura-se dialeto a expressão que, ao meu ver, se dá como expressões dialetais. Eu entendo, ok? Que no Brasil, pequenas expressões são dialetais. Expressões essas que muitas vezes geram uma dificuldade de compreender todo o mecanismo linguístico. Então, por exemplo, eu não sei em qual cidade você está, mas aqui em Ribeirão, nós falamos filãozinho para pão francês. Então, quando eu digo assim, eu quero comprar 10 filões, eles entendem que eu estou pedindo um pão francês, o que às vezes chama-se cacetinho, pão de sal, e assim vai pelas regiões. A gente vai entrar daqui a pouco nessas variedades linguísticas que são regionais. Voltando. O que é dialeto, então? É um mecanismo linguístico que é produzido por meio de grupos e nichos que estabelecem regiões. Então, isso é dialeto. No Brasil, existe o dialeto rural, caipira, mineiro, sulista, carioca, e assim vai. Como eu falei, ao meu ver, existem expressões dialetais. Mas aí, onde eu entro para referendar o que significa esse dialeto no corpo geral, é que essas pequenas mudanças prejudicam a compreensão do texto todo, cara. E aí vamos só, expressões culturais. Dialeto, por exemplo. Se você vai para a Jordânia, tá? Lá se fala o árabe. Você viaja um pouco, coisa de 100 quilômetros, se eu estiver errado geograficamente, para Jerusalém, você não conversa com as pessoas que estão lá. E eles também falam o árabe, porque existem dialetos diferentes. Na Espanha, o catalão, o espanhol, são expressões linguísticas diferentes. E os dois falam o espanhol. Na Itália, Turim, Sicília. Eles falam italiano? Falam, mas pega um trem, vai para uma outra região próxima, não há comunicação, porque são dialetos diferentes. E o sotaque, na verdade, é a pronúncia. É o falar como se fala, é a forma, né, de se falar.
marcado por ritmo. Então, você conversa com o baiano, é clássica a fala do baiano por meio dessa sonoridade. Você conversa com o carioca, o R puxado desse mar, dessa certeza, desse S sibilante em por, ele puxa esse S, ele fala mesmo. Então, isso é sotaque. Não confunda, então, sotaque com dialeto. Chegamos à parte que nos interessa, então. Variedades linguísticas, vamos lá. O que é uma variedade linguística? Então, primeiro ponto, a língua é um produto vivo, ela é um patrimônio cultural de uma nação, certo? Para começo de conversa, a língua ela vive em constantes modificações. Só uma parte aqui, antes da gente continuar. A língua que não evolui é uma língua morta, ok? Se você pensar, por exemplo, por que o latim não existe mais? Porque é uma língua morta, cara. É uma língua que não evoluiu. Como o povo, os indivíduos que falam a língua evoluem, ou evolui, esse povo, e a língua não evolui, é uma língua perdida. Então, supostamente, quando nós falamos assim, eu vou mudar o mecanismo linguístico, não existe isso. A história vai produzindo mecanismos que vai nos levando à compensação de mudanças linguísticas. E o que é isso? É a capacidade que se tem de se adaptar de acordo com algumas mudanças. Então, a língua ela vai variando de acordo com mudanças, por exemplo, históricas, que eu vou chamar de temporal, mudanças geográficas, mudanças situacionais, mudanças sociais e mudanças tecnológicas. Então, a língua ela passa por transformação, uma transformação histórica por meio da razão temporal, tá? Geográfica por meio das situações regionais, situacionais, sociais e tecnológicas. Aí, já há algum tempo que o Enem não vem cobrando de nós o conteúdo pragmático da língua com relação a o que é que esta variedade linguística tem como nomenclatura. Aquela questão, eu até coloquei os nomes aqui para vocês, mas vou fazer algumas ressalvas. Tipo, é uma variante diacrônica. Sim, é isso. Mas já faz tempo que o Enem não vem cobrando esse tipo de questionamento. Tipo, o que é uma variação diatópica, diafrásica, diastrática? Não vem cobrando mais isso. De forma que ele define para nós qual é essa variação, fala o que é e pede para que a gente infira a situação, por exemplo, etária de uma variação diacrônica no texto em questão, certo? Então, estas 5 mudanças que a língua se adapta, transforma e vai evoluindo, gera o que nós chamamos de variedades linguísticas. Primeiro ponto crucial, eu até coloquei o nome para vocês aí, tá? O que é uma variação diacrônica, doutores? É uma variação temporal, é uma variação histórica, tá? É uma variação que mexe no tocante à faixa etária. Ela literalmente, você conversar com uma pessoa mais velha, tá? Você nota nitidamente uma variante ali linguística que, se a gente fosse trabalhar um mecanismo mais ligado por exemplo, aos vícios de linguagem, nós chamaríamos de arcaísmo, tá? Então, olha aqui, eu coloquei 2 exemplos, né? Farmácia e cousa aqui. Veja só, doutores, presta atenção. Quando eu falo em farmácia e cousa, como está escrito essas 2 palavras, eu acho pouco provável que você não consiga inferir que farmácia não se escreve mais assim e cousa também não, né? Então, farmácia e cousa estão aí no mecanismo de palavras antigas. Então, essas 2 palavras, ao se escrever com F e com I, farmácia e coisa, essas 2 palavras sofreram variantes temporais. O nome disso é uma variação diacrônica, certo? Até aqui eu acho que não há problema da gente supor essa modificação. Ok. Agora, essa segunda parte aí, que é uma passagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico Machado de Assis, acho que vocês já leram, se não leram, devem ler. Ele fala que há algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se por em primeiro lugar meu nascimento ou a minha morte. Aí ele vem com essa frase. Suposto vulgar seja começar pelo meu nascimento, 2 considerações levaram a adotar diferente método, e assim segue a obra no primeiro capítulo aí. Cara, nessa passagem aqui, existe uma variante diacrônica. E que supostamente nós tivéssemos na prova do domingo, e ele pedisse alguma alternativa e explicasse para nós que a variante diacrônica é uma variante temporal que possibilita a inversão de palavras no tocante a esse arcaísmo, mudanças de palavras na questão histórica. Ele desse para nós a alternativa, a letra A. Suposto vulgar seja começar pelo meu nascimento, 2 considerações me levaram, e assim segue. Você diria que isto seria, ou teria aqui uma variante diacrônica? E a resposta é sim, cara. Por quê?
Porque quando eu falo de variação diacrônica, eu estou estabelecendo um sentido próprio para a palavra que perdeu também o seu significado, ou seja, a sua relação semântica. Então, não é só na grafia que você consegue, por exemplo, botica, farmácia com PH, cousa, ideia com acento, que agora, né, a reformada já está, e aqui vou abrir outra aspas aqui. Essa reforma ortográfica que nós sofremos, né, e agora nos anos 90 até 2013, na modificação homologada em 16, é a terceira reformulação da língua. Isso aconteceu na década de 40, depois 70, e agora, de novo, essa que vocês vivenciaram, essa modificação. Isto prova a vivacidade da língua, porque ela vai mudando com relação ao tempo. Então, se ela muda, Portugal não muda, Timor-Leste não muda, Guiné-Bissau não muda. Os países que falam a língua portuguesa não estão mudando. O Brasil mudou, é outra variante linguística. Para que nós entendamos com o mesmo idioma, com a mesma língua, é importante que a gente faça essa reformulação, o que eles chamam de uma reforma ortográfica. Então, voltando, a palavra vulgar, cara, é uma palavra que sofreu uma variante semântica. A palavra vulgar, hoje em dia, não tem o que o Machado, no século XIX, expressou como sendo naturalidade, normalidade, simplicidade. O Machado, aqui ele colocou, suposto uso comum, normal, seja começar pelo começo. Eu não vou começar. Moisés começou, eu não, porque eu não sou um autor defunto, mas eu sou um defunto autor. Eu vou inverter o mecanismo que era romântico e passa a ser realista no mecanismo aí, porque ele, né, só para efeito cultural, essa obra deu origem no Brasil em 1881 ao realismo, certo? Então a palavra vulgar é uma variação diacrônica, assim como medíocre, assim como ordinário ou ordinária, assim como, poxa, você é um marginal. Cara, ô louco, como assim? Está às margens, mas essa palavra sofreu um mecanismo de transformação semântica diacrônica. Ela mudou o seu comportamento de sentido, certo? Então, variações diacrônicas, tome cuidado. É a variação da palavra com relação à mudança no prospecto temporal. Segunda variante é a variação diatópica, que é uma variante regional. Até a gente pode trabalhar uma questão aqui cômica, né, cara? Que muitas vezes a gente não sabe o que significa a palavra por estarmos em outra região, certo? Então, cachorro quente com duas vinas é cachorro quente com duas salsichas. E essa aqui, a palavra vina, né, que é salsicha, mais lá em Florianópolis, ali do lado de Santa Catarina, eles falam vinas lá. Aí eu coloquei, né, macaxeira, mandioca e aipim, são variações diatópicas de regiões do país. Então aqui nós falamos mandioca, né, no norte ele fala-se aipim, no nordeste fala-se macaxeira, e são variantes regionais. Poderia ficar aqui dando exemplo, né, de como vocês produzem as palavras com relação ao seu significado. Como eu falei de filãozinho aqui em Ribeirão, por exemplo, nós falamos filão, e às vezes a pessoa fala, o que seria filão, né, cara? Filãozinho ou pão francês aí. Então essa é uma variação diatópica. Variação diafásica, muito comum e bate bastante no Enem, cara, é a variação situacional, é aquela que gera a formalidade da língua e a informalidade da língua. Então é o atributo que faz com que nós entendamos o que é o padrão formal da língua e a linguagem mais coloquial, a linguagem mais usual, a linguagem do dia a dia, despojada desse padrão formal. Olha só, a sua redação, por exemplo, no Enem, ela vai ter o padrão formal, eles não falam assim? Faça uma dissertação argumentativa em norma padrão da língua portuguesa. Não é assim? Então você tem que utilizar a norma padrão, ou seja, a expressão formal, é aquela que não tem vertente negativa para a coloquialidade, para a oralidade. E às vezes os textos possuem expressões que são informais. Aí ele coloca, há uma variedade aqui, ou uma variação diafásica, uma variante situacional. Em qual passagem do texto o autor trouxe uma inferência com relação a esta variedade, ou esta variação? E aí tem uma palavra ali que você, puxa, eu nem sabia que o tem não pode ser utilizado com o sentido de existir. E esse tem com o sentido de existir é uma variante. Então, quando a gente fala tem muita gente confusa, essa é uma variante popular, tá? Eu penei para aprender isso, penei, uma variante popular, é informal. Então, ali houve uma variante diafásica. Variante diastrática, gente. O que é a variante diastrática? É uma variante social. O que é essa variante social, cara? É por meio desta que a gente consegue atestar a xenofobia linguística, tá? É aquela que gera o preconceito linguístico com relação a grupos sociais, né?
Eu coloquei aqui grupos sociais como juízes, médicos, policiais, tá? Poderia colocar surfistas, tá? São grupos, são nichos de pessoas que falam diferente. Então, assim, e aí eu vou dar um alento aqui. O ano passado caiu jargão, tá? Jargão é o conjunto de especificações que está ligado à competência do falante da língua com relação ao seu grupo. Então, assim, quando a gente fala o juridiquês, eu estou falando sobre um jargão dos juízes ou advogados. É comum você chegar no médico, né, ao médico, desculpe, e ele fala assim para você: ah, você está com uma cefaleia aguda. Que cefaleia aguda, cara? Eu vou morrer? Por quê? Porque esse é o linguajar do médico. Então, esse linguajar é a variante diastrática, é o nicho mecânico desse médico. E o que a gente chama de jargão, tá bom? Guarda essa expressão aí. O policial, como eu falei aqui, o policial tem mania de falar elemento. Ele fala assim, o elemento. Ou ele usa a expressão, ele fala assim, como é que é? O meliante, depreendeu fuga. São expressões que estão ligadas ao grupo social dos policiais. Faz parte disso. Observe que um policial ele não vai chegar em casa para a esposa e falar, né? Tipo, cadê o elemento? Supostamente para um filho. Ele não fala assim. Por quê? Essa variante é uma variante do grupo social no qual ele está inserido. Esta é a vertente lá. E para terminar, essa variante diamésica, cara, que é uma variante digital. É a variante que vocês estão acostumados, habituados e conseguem com muita naturalidade usá-la, certo? Que é a variante, por exemplo, do WhatsApp. Né? No WhatsApp você abrevia as palavras, um VC, né? Um MDS, um SDD. Então, essa é a variante diamésica, é a variante digitalizada, é a variante que a gente usa para digitar. E outra coisa, eu, particularmente, eu tive muita resistência, sabe, para não colocar um N só, um S, ou supostamente não escrever com crase uma mensagem de WhatsApp. Isso está errado, cara. A variante diamésica é aquela variante que a gente usa que a gente chama de internetês, para ser bem claro, em que supostamente existe ali um sustento muito mais etário para a modernidade do que para as pessoas mais velhas, né? Então, vocês não são da época, né, que não existia o WhatsApp, a vida existia sem celular. No meu caso, por exemplo, o celular é uma, lógico que eu não sou tão assim, mas o WhatsApp é uma coisa nova. E a linguagem para um professor de português, quando começa essa variante, é difícil, né? Nós não escrevemos de acordo com o que essa variante diamésica rege para que a gente possa ter essa mudança no comportamento mais linguístico. Certo? Doutores, é o seguinte, eu fecho por aqui essa minha explicação. Eu coloquei um exercício para vocês, eu quero fazer, mas de qualquer forma, antes de eu abrir o exercício aqui, é um exercício de Enem, tá? Eu quero que, se alguém tiver alguma pergunta e quiser projetar no chat aí, eu posso abrir aqui e tentar tirar alguma dúvida que vocês tenham aí. A gente tem alguns minutos ainda, antes de entrar o próximo professor com vocês aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar no chat ou quiser abrir o microfone para fazer um questionamento, estou à disposição aí, a gente pode tentar solucionar. O fato é que tem mais de 100 pessoas aí, então fica meio complicado. Mas eu tenho certeza que o grupo integrado ele se coloca à disposição de qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Tá? O objetivo ele é muito eficiente para tentar solucionar aquilo que os nossos alunos têm como dificuldade aí, tá? Caso não haja, bora para frente? Olha lá. Coloquei um exercício aqui. Então vamos lá. O que eu falei para vocês no comecinho? Eu falei assim, ó, não leia o texto, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai ler a pergunta. Então, olha a pergunta lá. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é. Agora, preste atenção. Qual é a palavra que chama a sua atenção no questionamento? Qual é a palavra que tem uma tônica mais forte aqui? A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é. Cara, é a palavra inferência aqui, ó, inferir. Você pode deduzir, certo? Então, assim, de forma que... caiu uma ficha aqui agora de novo. Ó. Cuidado, cara, com relação a compreender um texto e interpretar um texto, tá bom? A compreensão é uma coisa e a interpretação é outra coisa. Inferência
tem um aspecto que está ligado àquilo que a gente chama de pressuposição. Tudo bem? Aquilo que está muito próximo do aspecto subentendido. Então, a partir da leitura do texto, o que você pode inferir? O que é que você infere aí? Então, olha só a leitura, deixa eu ver se eu consigo. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Afirmação clara. Variedades linguísticas se estruturam e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social, ou seja, diastrática, e ao sistema de valores de uma sociedade, conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, diatópica, sociais, diastrática, e estilística, mais ligada ao comportamento da própria razão social. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre muitas variedades de um idioma, de uma língua, ela é sempre a mais prestigiosa. Sabe por quê? Ela atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária a esta variação diacrônica. Cara, a partir dessa leitura, o que você infere? Que o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social, passa a ser considerada exemplar. Sistema de signos estruturados segundo as normas instituídas pelo grupo de maior prestígio social. Conjunto de variedades linguísticas cuja proliferação é vedada pela norma culta. Complexo de sistemas e subsistemas, cujo funcionamento é prejudicado pela heterogeneidade social. Ou conjunto de modalidades linguísticas, dentre as quais algumas são dotadas de normas e outras não o são. Cara, a inferência aqui, ela se dá, vamos dar um tempinho aí para que você possa projetar essa resposta, mas vamos lá, para a gente ir para os finalmente, porque na verdade eu não quero, né? Só quero dar um exemplo do que é uma variedade linguística e como é cobrado isso. A resposta certa é a letra A. É o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança um maior valor social. E desta forma, ela passa a ser considerada exemplar. O final do texto mostra que, da sua força sobre as demais, gera uma contrária relação sobre as demais. Então, essa coerção que ela impõe, e aqui o que o texto fala é, quem fala bem consegue impetrar um mecanismo mais forte sobre a conjectura daquele que não fala, ok? Vocês bem sabem que a fala é um mecanismo cultural que produz essa coerção, né? A língua é isso. Então, esta padronizada língua, ou seja, normativa língua, ela expressa uma coerção sobre as demais, sobre a linguagem informal, oral, sobre os nichos das pessoas que possuem esses dialetos. Então, ela trabalha de forma coercitiva. Só que essa coerção, apesar de ser um exemplo para as demais, porque é o padrão linguístico, é a espinha que ela tem, ela começa a trabalhar contrariamente às demais variações. Certo, doutores? Espero que vocês tenham entendido o que eu projetei aqui. O grupo integrado torce de forma, assim, com muita veemência que vocês tenham sucesso no domingo, nessa prova de linguagem, tá? Como eu falei, eu falo daqui de Ribeirão. Eu sei que isso está sendo projetado para diversas cidades aí, mas tenham certeza que o objetivo e o grupo integrado está torcendo para que vocês tenham sucesso, porque o sucesso de vocês também será o nosso, tá bom? Grata satisfação para quem participou aqui, espero ter ajudado com essa revisão e continue com a galera aí que vocês vão ter surpresas durante essas aulas aqui com os monstros que entrarão para conversar com vocês. Tudo bem? Um abração e que o próximo professor possa entrar aí, tá? Fique com Deus e uma boa prova para todos aí.